dia. Você sabe onde fica a propriedade do seu Luiz Nelson? Segue em frente. Nós estamos aqui numa unidade de conservação denominada Reserva Particular do Patrimônio Natural, Fazenda Bom Retiro. Com o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e da região de Campos, sobrou só esse miolo aqui, que é essa região de Silva Jardim e em torno. Luiz é uma dessas pessoas de bem com a vida que contagia o mundo ao seu redor. E é contagiando vizinhos e até o poder público que ele está conseguindo preservar a fauna e a flora da região de Silva Jardim e Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A fazenda foi comprada pelo meu avô em 1950, eu nasci em 1960, então vem aqui desde a época de barriga de mãe, né? E a gente, quando chegava em Rio Bonito, já de Rio Bonito para cá era tudo estrada de barro. E a gente, quando começou a ver o asfaltamento chegando, a gente começou a ver as florestas caindo paralelamente. Começaram com as florestas de baixada, tornando tudo pasto, e depois a gente viu começando os proprietários rurais subindo os morros, né? Começando a destruir nas área de proteção permanente para botar pastagem, bananal, inhame, em agricultura. Quer dizer, a floresta estava desaparecendo. Quando em 1984, quando foi criada a Associação Mico-Leão Dourado, com sede na Reserva Biológica de Poço das Antas, eu comecei a fazer amizade e eles também começaram a vir aqui. E eu comecei a ter muita informação em relação à floresta, né, ao bioma Mata Atlântica. Eu já estava decidido realmente transformar a fazenda em reserva. Eu fui lá na Associação Mico-Leão Dourado e perguntei qual seria a forma da gente oficializar essa decisão. E eles falaram que não tinha nenhuma forma de oficializar essa decisão. Mas eu estava tão imbuído dessa causa que de repente me veio um nome, Reserva Permanente dos Recursos Naturais. Criei esse nome, botei numa placa, botei em verde e amarelo, bem grande na porteira da fazenda, para as pessoas saberem que aqui estava se tornando uma reserva. A Associação Mico-Leão Dourado mantém um programa que apoia a criação de reservas privadas na nossa região. São as RPPNs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que são reconhecidas pelo poder público, mas em propriedade privada. Então, vontade do proprietário, a gente apoia a criação dessas reservas, garantindo a proteção das áreas de florestas que são em propriedades particulares. A própria Associação Mico-Leão Dourado nos informa que o Ministério do Meio Ambiente tinha criado uma portaria para a criação das RPPNs. A gente que já estava no caminho, foi só juntar a documentação, sensibilizar a família, né, para poder fazê-los acreditar que a gente está com esse ideal de conservação da natureza e decidir a área que a gente queria garantir como unidade de conservação, né, que foi esses 494 hectares dos 556 que tem a fazenda. A família concordou e entramos nesse processo. Foi a primeira RPPN, né, do estado do Rio de Janeiro. Logo depois, a Associação Mico-Leão Dourado resolveu fazer uma soltura de micos, de um casal de micos aqui acima de 200 metros de altitude, para ver se esses micos se adaptam em áreas de altitude, já que ele é um primata de observação na Baixada. As pesquisas com os mico-leões dourados na região de Silva Jardim influenciaram estudos em todo o mundo e foram fundamentais para a preservação da espécie. As pesquisas com a ecologia da espécie, comportamento, mostraram que o mico-leão dourado ele é uma espécie monogâmica, né? Então, assim, os grupos são formados por famílias com pai, mãe e filhos. E a partir desse entendimento, passou-se então a uma nova estratégia de reprodução da espécie em cativeiro, né, nos zoológicos do mundo inteiro.
Aí, ao invés de ser colocado grupos dentro de recintos para reprodução, passou a ser colocado casais, né? E esses casais então passaram a reproduzir em zoológicos, e os animais resultantes da reprodução que nasceram em cativeiro foram devolvidos, né, ao Brasil e para reintrodução na natureza. Foi solto em 94 um casal e em 96 teve o primeiro par de nascimento. Quando é observado um casal introduzido na floresta e procriando, é porque já sentiram afinidade em ambiente, em comida, em água, né, em oco para poder morar. Então, em 97 repetiu um par de filhotes, em 98 novamente, e assim foi dado o sucesso dessa introdução. E foi um trabalho extremamente minucioso, foi um trabalho pioneiro, na verdade. Pouco se conhecia sobre a reintrodução de espécies selvagens na natureza na época. Equipes nossas faziam contato com proprietários rurais na região para poder ter a permissão do proprietário para ter a reintrodução da espécie dentro das propriedades, nas áreas de florestas. E outras equipes nossas iam até o aeroporto no Rio de Janeiro buscar esses micos-leões dourados que chegavam para trazê-los para a área de floresta e começar então o processo de reintrodução. O esforço de preservação de uma espécie só é bem sucedido quando estas ações estão integradas a uma rede de medidas de proteção em todo o ecossistema onde a espécie vive. A Associação Mico-Leão Dourado tem um programa exclusivo para promover a recuperação florestal na nossa região. A gente recupera principalmente as propriedades privadas e preferencialmente a gente implanta corredor florestal interligando fragmentos isolados de floresta. Um exemplo bastante interessante que tem na nossa região é o Cimiro, que é pequeno proprietário rural, mas que tem uma grande iniciativa. Ele mantém um viveiro florestal dentro da sua propriedade, então ele consegue produzir as próprias mudas para a sua propriedade, para a produção local, e também consegue vender parte da produção também, o excedente, para os proprietários vizinhos e até para outras localidades. O trabalho no dia a dia é o seguinte: a gente coleta a semente, faz o beneficiamento dela. Tem algumas sementes que você precisa estar lavando ela para tirar a polpa, depois secar, outras você pode fazer o plantio direto. E a gente, depois de beneficiado, a gente enche o saquinho e planta as sementes, né? Que é onde que a gente vai estar preparando ela para ir para o campo. A Mata Atlântica, ela é de uma sabedoria enorme, né? Ela só é capaz de ser regenerada a partir das espécies pioneiras. Essas espécies pioneiras, elas são mais agressivas, elas conseguem resistir bem ao sol e competem com a agricultura instalada. São espécies que elas tomam conta do terreno. E esse tomar conta do terreno, elas começam a criar uma comunidade que faz sombreamento e matéria orgânica no solo. Depois de um tempo, 10 anos mais ou menos, dessas espécies estarem tomando conta e competindo com essa agricultura instalada, elas começam a dar um ambiente, de um microclima com muita matéria orgânica no solo e sombreamento, o que favorece aquelas sementes das espécies nativas da Mata Atlântica, as primitivas, feito-ipê, jequitibá, cedro, vinhático, tenham chance de as suas sementes caírem ali e germinarem, porque elas precisam desse ambiente de umidade, de matéria orgânica e de sombreamento. A semente é o princípio de tudo, né? Tudo começa de um pequeno grão, né? Até se tornar uma árvore grande, adulta, mas eu me sinto muito assim, realizado. É uma atividade que eu gosto de estar fazendo e de uma forma ou de outra eu estou contribuindo também com o meio ambiente, estou contribuindo com a natureza. Quando a gente fala em proteção da natureza, a gente fala em proteção de uma determinada área, mas o entorno tem que estar envolvido. Porque não adianta a gente proteger uma área e os recursos hídricos que estão passando nela, se lá em cima, na serra, o pessoal está jogando esgoto dentro da água. E foi a partir dessas pesquisas realizadas aqui na RPPN que eu comecei a ter uma motivação de ir avante.
Como, por exemplo, eles acharam uma espécie de bromélia nova, que foi classificada, né, como a Quimea velbach, variedade nova, Albipétala Leme Costa. Elton Leme e Andrea Costa, os pesquisadores que acharam essa bromélia. E essa bromélia está aqui, a 20 passos daqui da entrada da fazenda. Tem algumas espécies que estão em extinção. A gente está tentando multiplicar essas espécies, né? E a gente procura imitar a natureza, faz um consórcio com várias espécies de madeira, de frutas, esse negócio. É meio que imitar a natureza mesmo. A gente tenta se aproximar ao máximo. É claro que a gente não é perfeito, não vai conseguir 100%, mas a gente tenta se aproximar ao máximo do que a natureza nos oferece. O mico-leão é a espécie bandeira da nossa preservação, da nossa conservação, né? E automaticamente a gente preservando o mico-leão, a gente está preservando todo o ecossistema. Para ele sobreviver, o ecossistema tem que estar em harmonia, senão ele não vai sobreviver. A mata tem que estar boa, tem que oferecer alimento bom, tem que estar perfeita para a sobrevivência dele. E automaticamente, ele estando nesse topo, tudo que vem para baixo está sendo preservado junto com o mico-leão dourado. As ideias se transformam em forças materiais quando surgem num momento histórico pronto para acolhê-la. É possível ao homem conviver e até prosperar na floresta sem destruí-la. Essa ideia foi o que inspirou Chico Mendes a organizar embates. Encontros do povo da floresta com os empregados dos fazendeiros para impedir que fizessem queimadas e destruíssem tudo. Márcio Moreira Alves. Uma andorinha só não faz verão, e nem um ecologista preserva uma floresta. Sabendo disso, Luiz começou a trabalhar com as crianças da região e divulgar seu trabalho para encontrar novos parceiros. Desde o momento que a gente começou o trabalho lá na fazenda, acreditando no potencial turístico da região, acreditando que a gente poderia fazer uma nova forma de geração de renda na propriedade, a gente era tratado como ilusionista, idealista, que não vai dar nada certo, que vai acabar vendendo a fazenda porque não vai conseguir lucratividade. Nós tivemos sempre essa impressão das pessoas em relação a nós, o que ultimamente mudou totalmente. A gente vê que essa região aqui, graças ao potencial, né, de natureza, o potencial hídrico, ela deve despertar outra visão de desenvolvimento. Um desenvolvimento sustentável calçado realmente na atividade turística, porque as belezas naturais já existem, falta só divulgá-las e fazer com que haja um ordenamento de visitação, fazer com que hajam circuitos, né? Fazer com que haja conhecimento de um potencial que seja em Baú, outro em Aldeia Velha, outro na Serra de Casimiro, quer dizer, fazer circuitos, né, ecoturísticos para poder fazer com que essa economia comece a acontecer. E eu tenho certeza que muita gente vai começar a olhar para as propriedades de uma forma mais, vendo ela produtiva, de uma produtividade que não precisa mais derrubar, não precisa mais tacar remédio em pastagem, não precisa, ecologicamente correto. Né, uma forma ecologicamente correta.